segundona e a equipe de Varginha pressionou, mandou bola no travessão, obrigou o goleiro do Americana a fazer grande defesa. É verdade que também levou alguns sustos. No fim da partida, os jogadores do Boa ainda pediram pênalti neste lance que a bola bateu na mão do zagueiro, mas o árbitro mandou seguir. Com o empate, o Boa chegou a 46 pontos na 5ª posição. E a próxima rodada da Série B promete ser decisiva. O Boa vai a São Paulo enfrentar a líder do campeonato, Portuguesa. A Ponte Preta, vice-líder, faz o clássico contra o Guarani em Campinas. Americana e Náutico, 3º e 4º colocados, respectivamente, se enfrentam de São Paulo. Então... E você já mandou a sua mensagem aqui para meiodecampo@redeminas.mg.gov.br ou pelo @meiodecampo? A torcida do América, que é avacoelhada, mandou um Twitter o seguinte, dizendo que no Fla-Flu, no Engenhão, os ingressos variaram de 40 a 60 reais. Gente, Fla-Flu, os times estão brigando lá em cima e o jogo ficou 3-2, né? Um jogo de 5 gols. Nada contra o América querer colocar o ingresso a 50 reais, pelo amor de Deus, não é isso. Se quiser colocar 50 reais, pode colocar 50 reais. Mas... Que não era hora de fazer isso. Não era. Né? O time está precisando de apoio, todo mundo precisando de apoio. E vamos pensar, o dirigente sempre gosta de dizer que o jogo de futebol é um espetáculo. Se você vai querer sair da sua casa para ir assistir um Fla-Flu ou para assistir um Atlético América, é só olhar as condições atuais. É a mesma coisa de pegar uma banda no Rock in Rio, você ir numa banda da esquina para assistir. Não dá para cobrar um preço similar, né? E o Boa querendo chegar lá na primeira divisão para jogar contra Atlético, América e Cruzeiro lá na primeira divisão. E os times fazendo força para não jogar a primeira divisão e ir para a segunda. O Boa tá bem, hein? Boa tá bem. Boa, se tivesse ganhado do Americana, teria chegado ao G4, né? Sim. Agora, o Boa é o seguinte, Luciano, é bom abrir o olho agora, enquanto tá aí quase subindo, porque se realmente subir... Aí a coisa é um pouquinho mais complicada. Eu acho que o Boa tem que se estruturar melhor, tem que mudar a mentalidade de contratações, fez um bom time, tá aí disputando a Série B de igual para igual e tal. Mas se chegar à Série A, vide Ipatinga, vide América, é bom tomar um pouco de cuidado. O Herbert de Souza mandou um e-mail aqui grande, falando da situação do Atlético, querendo deixar a manifestação de pesar por mais um rebaixamento do Atlético. E aí ele faz uma série de considerações. Ô Herbert, eu prometo que eu vou ler o e-mail, depois até te respondo, mas muito obrigado pela participação. Ele está fazendo uma série de comentários aqui sobre a situação do Atlético. Vamos sair um pouquinho dos gramados e vamos para as pistas. A Fórmula 1 tem o mais novo bicampeão da história. No Japão, o Sebastian Vettel aí concentrado para a largada. O Jason Button largou na frente. Sem graça, né? Faltam 4 provas para acabar. 4 provas para terminar. E o ele acabou garantindo a primeira posição ali, mas o Button fez uma boa corrida, venceu, mas o Vettel chegou em terceiro e era o suficiente. Precisava de um pontinho. O Vettel foi para a galera, todo mundo dando... Aí pode cocar à vontade, né? Tá com o capacete. E aí ele fez o sinal ali de número 1. Parabéns ao Sebastian Vettel, que é fera, realmente. Para os fãs, a boa agora é a segunda colocação. Tem aí Fernando Alonso ainda disputando, tem o Hamilton. Então a turma toda ainda está embolada ali pelo segundo posto. Aí eu diria que o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa, eles são times mineiros. É verdade. E foi a 11ª vez que o Grande Prêmio do Japão definiu um campeonato e 4 vezes foram por brasileiros. Que saudade, hein, de Ayrton Senna, de Nelson Piquet. Mas, enfim... E o que define um time grande? Títulos, tradição, patrimônio, torcida? Um blog abriu essa discussão sobre o Atlético. Faça seu pedido. Fazer meu pedido. É claro. Eu quero ser grande. O que o time precisa ser para ser um time grande? Uma combinação de força de torcida, tradição, títulos conquistados. Não tem como a gente saber se o time deixou de ser grande ou não. A gente vai filosofar em cima disso. Para mim, o Atlético é grande. Nas décadas de 70 e 80, o clube jogava como música. A torcida sempre foi conhecida pela força nas arquibancadas. Atualmente, o Atlético tem uma estrutura de primeiro mundo. Os salários estão em dia e a cidade do Galo é considerado o melhor centro de treinamento do Brasil.
Mas os títulos não acompanharam essa evolução. De um tempo para cá, a gente vê o Atlético lutando contra o rebaixamento. Mas não é um passo para frente. Porque eu me lembro do Atlético não tendo campo para treinar. Eu me lembro do Atlético tendo 1001 problemas de salário atrasado. Será que não pode ser um momento de ajuste? Tá, tudo bem, um momento longo, um período longo. Mas será que o Atlético não está dando um passo para frente, acertando alguns detalhes, por exemplo, resgatando de pagar salário, nome, resgatando o nome limpo, resgatando essas coisas e resgatando também a possibilidade de oferecer conforto aos seus jogadores? Para daqui a algum tempo o Atlético voltar a vencer alguma coisa? O problema é que aí a gente exige paciência do torcedor. E pedir paciência do torcedor do Atlético é o papo mais furado que existe nos últimos anos. Na última semana, o jornalista Mauro César Pereira, da ESPN, levantou a discussão sobre a grandeza e a força do Atlético. O clube se estruturou, contratou técnicos de nome, jogadores de nível de seleção, apostou na base, mas os resultados não surgiram conforme o investimento. Talvez falte ao Atlético um gerente de futebol que esteja mais atento ao mercado e o trabalho não seja tão centralizado em duas pessoas, que é o presidente Alexandre Calil e o diretor de futebol, o Eduardo Maluf. Mas fora do estado, o Atlético é visto como um time grande? Os outros times ainda respeitam a tradição do Galo? Para mim, o Atlético é muito grande por causa do tamanho da sua torcida. O Atlético tem um problema muito claro de gestão. A torcida do Atlético não merece a diretoria que tem. O Atlético precisa ter gente olhando com mais carinho, com mais cuidado. Não basta ter a boa vontade, gostar, amar o Atlético, descarregar um caminhão de dinheiro para contratar jogadores. O Atlético precisa de uma gestão profissional. Se você tem um time, por mais tradicional que esse time, tendo camisa, tendo conquista, se o time em campo é ruim, ele não tem respeito de ninguém. Para entrar no ritmo e, quem sabe, voltar a dar o show que a torcida há muito espera, os dirigentes atleticanos precisam reavaliar a administração e as parcerias para assim entrar num compasso de uma dança de vitórias. Aí, tem que saber se o torcedor já não tem mais essa paciência que o Mário Marra levantou ali. Pedir paciência para o torcedor do Atlético é uma coisa complicada. E outra coisa, contratar, o Calil, toda a entrevista coletiva dele, ele fala que os jogadores que ele contratou eram unanimidades. O Hever, que é jogador de seleção, o Richarlison era unanimidade, o André era disputado por todo mundo, mas os caras não estão rendendo. E quem tem que cobrar deles é a diretoria. Mas a própria história do Atlético dá exemplos de que não é apenas contratar. Eu vou fazer uma referência aqui, o torcedor do Atlético sabe certamente. A Selegalo, lá da década de 90, foi montada exatamente assim. Contrataram Gaúcho, contrataram Luiz Carlos Vinck, contrataram Renato Gaúcho e todo mundo. Não é assim que se faz clube de futebol. Está provado, São Paulo foi campeão brasileiro seguidas vezes, fazendo exatamente uma base que foi mantida. O Borges ficou lá 3 anos, o Richarlison mais 3, o outro mais 3, o Rogério sempre está lá 20 anos. Não dá pra gente imaginar que o Atlético simplesmente vai chegar a contratar o topo da lista dos melhores jogadores do Brasileirão do ano passado e que isso faz um time de futebol. Não é assim. Empresa nenhuma é assim. Time de futebol também não é. Então vamos à pergunta que não quer calar, Guilherme Braim. O Atlético ainda é um time grande? Não. O torcedor do Atlético pode xingar, vai mandar Twitter aí. Pra mim, o Atlético é hoje um clube médio, com estrutura de clube grande e com uma torcida de clube grande. Mas é um clube médio buscando ser grande. A ausência de títulos e a ausência, com uma frequência maior de participação na tabela, na parte de cima da tabela das competições, vão incluir todas as competições. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Isso faz com que a equipe, para mim, não seja considerada uma equipe top brasileira. E aí, Sulimar Silva? É isso que o Guilherme falou, porque o torcedor do Atlético se contenta, e isso não é só do Atlético não, do Cruzeiro também, se contentam em ganhar um clássico porque está tudo bem e aí não tem que preocupar mais com o campeonato. E a verdade, até o Reinaldo, nosso amigo da Rádio Inconfidência lá no Barreiro, há de concordar, ele comentou outro dia, que o Atlético, tudo bem, é time grande, mas desde que começou o campeonato, por pontos corridos em 2003, o Atlético só briga para cair, salvo uma exceção, mas o Atlético só briga para cair. E a gente vê que os times que brigam para cair, aí os times lá do Norte, do Nordeste, o Sport, o Náutico, são times de grande torcida, mas são times médios. É o que o Atlético está vivendo agora. Aqui, o Luciano Silva faz
faz um comentário interessante que eu vou pedir pro Daniel discorrer aqui sobre o assunto. Grandes torcidas tem Bahia, Ceará, Vitória e mesmo assim não são grandes. E o Galo está no mesmo patamar. Você concorda, Daniel? Concordo em parte aí, mais ou menos. Né? Eu acho que tem que se diferenciar muito bem time e clube. Isso é muito claro. Time e clube. Clube é uma coisa, time é outra completamente diferente. Time é o que está representando o clube no momento. Clube grande, o Atlético é e não vai deixar de ser, provavelmente nunca. Né? E isso não tem como negar, né? Santa Cruz na Série D continua sendo um grande do país. Mas com uma gestão bizonha, péssima e sem conquistar nada dentro do campo. E o que o Mauro César disse foi o seguinte, o Atlético tem que parar de pensar que é grande para aí sim começar a se reestruturar, que já está fazendo essa reestruturação. Isso é inegável. Isso aí ninguém discute, que o Atlético fez uma reestruturação. Né? Até uma vez que eu fui entrevistar o presidente Alexandre Calil e o Fabinho estava saindo do Cruzeiro, dizendo que o Cruzeiro estava atrasando os direitos de imagem e tal, e o Domênico, que é diretor de comunicação do Atlético, me disse o seguinte, pois é, o Cruzeiro está atrasando aí direito de imagem, tudo, e ninguém fala nada, a imprensa não fala nada. Eu já cansei de, toda hora aqui, vir alguém falar que o Atlético está com o salário atrasado, e hoje o Atlético paga no primeiro dia útil, né, e ninguém se fala sobre a situação do Cruzeiro, então ele estava até reclamando sobre isso. O Atlético está se reestruturando, sim, mas tem que se apequenar, vamos colocar assim, no pensamento e cair na realidade que tem que crescer junto. Luciano, primeiro, só uma questão, esse negócio de pagar salário... É mais que obrigação. Isso é mais que obrigação. Não, essa bobagem. Sim, aqui em Minas a gente tem essa mania de falar, o lado de lá tá fazendo, ninguém tá falando, o lado de cá tá fazendo. Vamos parar com essa bobagem, porque senão vira essa briguinha de pré-primário igual foi o jogo clássico. Essa coisa que foi, essa pelada que foi ontem que a gente viu na Arena do Jacaré. Né? Me desculpem, mas foi uma pelada de casado contra solteiro. Mas vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Diferenciando o clube de time, o clube que o Atlético tem hoje, a estrutura que o Atlético tem hoje é invejável até para clubes grandes de primeiro mundo. O Atlético tem um dos CTs que, se não é o melhor do Brasil, que foi colocado aí para todo mundo, está ali entre o primeiro e o segundo. É um CT espetacular. Quem não conhece, vale a pena ir lá, porque vale sim. Paga em dia. O que a gente disse que não é mais que obrigação, mas infelizmente no futebol brasileiro virou exceção. Mas paga em dia, paga bem, contrata bem, tudo certinho, contrata bem em termos, né? Contratou muito errado. Mas o time que o Atlético montou e os times que o Atlético tem montado nos últimos anos não brigam por nada, a não ser ficar no meio da tabela ou para não cair ou cair e disputar a Série B. O que cá para nós não é o que o atleticano deseja, né? O atleticano deseja que o time dispute a primeira divisão lá em cima. Então não dá para dizer que o Atlético nos últimos anos é um time que dispute alguma coisa que o atleticano deseja. Não dá para. Isso aí são números, gente. Não é questão de opinião, não. Isso é óbvio, são números. Então, eu acho que passa mais ou menos por aí. Geraldo Magela, lá de Maringá. Tá vendo? Nós estamos chegando longe, Daniel Seabra. Aliás, o interior de Minas, o Paraná, o pessoal do Paraná, tem o pessoal de Campo Grande que manda e-mail aqui pra gente. Você viu o e-mail do meu primo de Goiânia que tá vendo também. Pois é. A gente achou que eram 5 assistindo o programa, já tem 3 estados diferentes aí. E o Geraldo tá dizendo, tá bravo aqui com o Guilherme Ibrahim, dizendo como é que ele pode dizer que o Galo é um time médio, deve ser cruzeirense, não sei o quê. Tá vendo? Geraldo, é isso que eu falo. Respeitamos a sua opinião. Mas o clássico, vamos voltar a falar do clássico agora, porque o clássico teve alguns lances polêmicos. Então vamos rever e analisar essas jogadas. Vamos acompanhar aqui. Primeiro gol do Atlético foi anulado. Escanteio, Neneca. E aí? Neneca saiu ali, o ato deu a falta no Neneca. O Leonardo Silva subiu ali foi junto, ou não? Né? Embora... não houve absolutamente nada. Gol legalíssimo. O árbitro viu falta do Magno Alves, que nem estava na jogada. Quem estava era o Leonardo Silva, né? Exatamente. E o pênalti aí no Bernardo? Ó, o Anderson vai pra bola. Isso foi pênalti, pra mim foi pênalti. Também achei que foi pênalti. O problema é o jeito que o Bernardo força pra cair no chão. Tá aprendendo com o Berola, né? Aí veio o Léo. Pênalti? Não. Eu achei que não. Não, ali, ombro, ele já viu que estava perdendo a bola, né? O problema da arbitragem brasileira é esse, a falta de critério. Porque teve um lance do Magno Alves com o Otávio. Cartão também, né? Teve um lance do Magno Alves com o Otávio, que o gestual do Otávio foi o mesmo. E o Magno Alves ficou na jogada e ele deu a falta fora da área. E aí na jogada com o Léo, ele não deu o pênalti e deu o cartão pro Léo. De pênalti ou simulação, hoje, alguém precisa avisar a arbitragem que futebol é um esporte de contato. Eu acho que o pessoal não sabe. Então, não quer dizer
que se o camarada tropeçou e caiu, que ele simulou, não. Pode não ter sido nada, mas ele caiu. Então não dá para dar cartão amarelo. Porque os camaradas falam o seguinte, ou é pênalti ou é cartão. Não existe meio termo, né? Tem um grande lateral direito na pelada que eu jogo lá em Honório Vicário, que ele fica falando isso durante o jogo lá. O pessoal fica pedindo falta e ele fala, futebol é contato, futebol é contato, segue o jogo. E o Ibope divulgou uma pesquisa onde coloca o Cruzeiro na 5ª posição das maiores torcidas do Brasil. A pesquisa também avaliou os atos e a preferência do brasileiro na hora de se informar. Ver é melhor do que ouvir ou ler. Pelo menos é o que mostrou uma pesquisa do Ibope em relação ao esporte. 72% da população brasileira prefere a TV na hora de acompanhar uma modalidade esportiva. O rádio está em segundo na preferência com 21%. Internet e jornal aparecem na sequência. O futebol é o esporte que mais atrai o público. A cada 100 pessoas que procuram futebol, 92 ligam a televisão. O vôlei é a segunda modalidade mais vista pelos telespectadores, seguido pela Fórmula 1 e basquete. A pesquisa também mostrou que o Cruzeiro tem a 5ª maior torcida do Brasil. Corinthians e Flamengo são as maiores com 13% de torcedores cada. Depois vem o São Paulo com 8%, o Palmeiras com 6% e a Raposa que tem 4% dos torcedores do país. Já vi que vai pintar de e-mail, de Twitter aqui falando que o meio de campo é cruzeirense, não sei o que. Mas aí tá aí a pesquisa do Ibope. O Daniel, a Daniele, Diego lá do Serra Verde. Daniel, Daniele e Diego lá do Serra Verde, parabenizando o programa, dizendo que eles assistem todos os domingos e que nós estamos de parabéns. E essa pesquisa do Ibope, Daniel Seabra? Olha, Luciano, é duro a gente falar qualquer coisa agora, porque vai chover de Twitter aí. Mas é uma pesquisa do Ibope. Que o Corinthians e o Flamengo são os primeiros lugares, não precisava de pesquisa. Isso aí é mais do que óbvio, a gente já está cansado de saber. Agora, embaixo sempre vem mais ou menos nessa formatação aí. A gente cansa de ver algumas pesquisas e é mais ou menos isso. É Palmeiras, é São Paulo, Cruzeiro tá ali também. O Atlético tem em cima das grandes torcidas também. Agora, é o que a gente costuma dizer aqui em Minas, a torcida do Cruzeiro se concentra muito no interior. Muita parte do interior e grande parte da torcida do Atlético está na capital. Então tem um equilíbrio das forças aí, mas segundo o Ibope é isso aí. E há quem diga que pesquisador do Ibope pegou cabeça de bacalhau, ninguém nunca viu. De óculos, mas a pesquisa é um instituto respeitável em todo o país, a gente tem que... são números, né? São contestáveis para os torcedores do Atlético, sim, para os outros torcedores também, mas são os números apresentados pelo Ibope. E em instantes, os gols que movimentaram a 28ª rodada do Brasileirão. No Jornal BDMG, você vai ver que o banco acaba de lançar a linha Pro Inovação para financiamento de produtos e serviços. E na série Minas São Muitas, conheça Ouro Branco, natureza, religiosidade e gastronomia. O Jornal BDMG vai ao ar excepcionalmente nesta segunda, à 13h. Dedicação. Minas na vanguarda da arte e da comunicação. Estação da Cultura Presidente Itamar Franco. 3 importantes instituições ganham nova sede: a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Um moderno complexo arquitetônico, harmônico e funcional que coloca Minas na vanguarda cultural do país.
Toda semana a música mais popular do Brasil. Histórias, memórias e casos. Ai, meu amor, siga o teu destino que eu seguirei o meu. Samba na Gamboa, terça, 11 da noite. Horário alternativo, domingo, 10 da noite. E não vou me curvar mais. Para que possa receber os jogos do Campeonato Mineiro do ano que vem, o Independência segue com as obras em ritmo forte. Nesta semana, atenção especial para o sistema de drenagem da nova Arena do Horto, que tem previsão para ser inaugurada no início de 2012. Já no Mineirão, que deve ser entregue em dezembro de 2012, destaque maior para a parte externa do estádio, onde vai ser construída a esplanada, uma área de 80 mil metros quadrados que vai abrigar o centro comercial e espaço para a realização de eventos. E eu continuo aguardando aqui a sua mensagem pelo meio de campo, @redeminas.mg.gov.br ou pelo @meio de campo, uma análise interessante que faz o Thiago Guedes Santos sobre essa história do Atlético ainda ser grande ou não. Ele fala, grandeza no futebol é uma questão de reconhecimento social e cultural. O Atlético é um clube grande em longa crise. Tá aí o Thiago Guedes Santos. Bem, vamos acompanhar a charge do Duque, o sempre bem-humorado Duque, prepara uma surpresa pra gente a cada rodada. Vamos ver o que o Duque preparou aqui. Aí, Coelho e Galo dançando forró pé de série B. E o Galo e o Coelho dançando e a Raposa. Eu tô acompanhando os passos. Aí a charge do Duque, que você vai poder conferir também depois no blog do Meio de Campo, que é o meiodecampo.rm.blogspot.com. E aí, os passos estão realmente ali bem ensaiados e alinhados? A sorte do Cruzeiro, eu acho, esse ano, pela campanha ridícula que o Cruzeiro está fazendo, a sorte do Cruzeiro é que está todo mundo lá embaixo também desesperado para cair. Porque a gente vê o América, é o que eu falei antes, o América para mim, o Avaí, o Atlético Paranaense, esses aí já estão mais ou menos lá, sobraram algumas vagas ali. O Atlético não consegue sair dessa situação, o Ceará, quando acha que vai disparar também, não vai. O Bahia ainda não vai ali, então ainda pode. Se o Cruzeiro vencer um jogo, já encosta ali para cima. A sorte do Cruzeiro é que a incompetência está muito grande ali para baixo. Se fosse um pouquinho menos incompetente a turma de baixo, o Cruzeiro estava lascado. Falando em incompetência, no clássico deste sábado, o Atlético até que criou chances de gols, mas na hora da finalização, Vamos ver aqui, ó. Ó o Bernard. Batida longe, hein? Esse é isso aí que tá... É um dos grandes problemas do Atlético mesmo, certamente, Luciano. A gente olha, o Micão, gente. Não só... O Micão que não quer ser chamado... mico, né? Ele não quer ser chamado mais de Micão, quer ser chamado de Rômulo. Tá certo. Para quem acompanhou o jogo contra o Ceará também, é a tônica do Atlético nos últimos jogos. Muita finalização, muita criação de jogada, mas pouca efetividade. Olha aí. Mais uma. Essa foi boa, essa foi uma boa finalização que o goleiro acabou defendendo, né? Também não é... Se dá pra tirar... Mas é isso, a gente não pode dizer que o Atlético não cria chances. Cria oportunidades em todos os jogos. Bastante. Falta, talvez uma boa fase de um centroavante com mais qualidade, alguma coisa nesse sentido. Isso é que eu ia te perguntar. O Guilherme tá lá, faz o pivô, escora para um, escora para outro, mas efetividade nenhuma, Sulimar. E o que a torcida pegou no pé do Guilherme ontem não foi brincadeira. Tá certo que o Guilherme não fez aquela famosa pré-temporada com o Atlético, né? Veio lá da Rússia. E fica complicado, né? Porque aí acaba a perna fica pesando mais nesse momento difícil que o time está vivendo. E tudo o lance é o que dizíamos no primeiro bloco sobre o Cruzeiro. Parece que é o medo de errar. Então, qualquer jogada que o Guilherme erre, até pelo passado de ter jogado no Cruzeiro, aí é dobrada a cobrança para cima dele. Lucas Barbosa, Marco Moraes, Rodrigo, Kleber Estevão, Jordan, Nicolas, Fernanda Arimaté, muito obrigado a todo mundo aqui pela participação. A Fernanda Arimaté está perguntando que posição está o Galo. O Galo está em 17º. Falta de organização, gente. Isso aqui, um lance inusitado. Uma cobrança de falta ensaiada. Será que foi? Vamos ver aqui. Ensaiada na hora, né? Olha aí, o Bernard pede para ajeitar a bola.
dá um toque pro Magno Alves, olha o susto que o Magno Alves toma. A hora que vai ser cobrado essa falta. Pediu para ajeitar a bola, espera aí um pouquinho. Ó.